Dia 2 de abril é o Dia Internacional do Autismo. Vamos entender um pouquinho o transtorno do espectro autista, que engloba uma série de situações diferentes umas das outras, mas o denominador comum, vamos dizer assim, é uma dificuldade na interação social dessas crianças, né? Nessa situação, pessoal, a gente observa comumente, né, crianças que têm dificuldade para falar, dificuldade para se expressar, tendência a comportamentos repetitivos. O clássico é ficar virando a roda de um carrinho, por exemplo, ou alguns outros comportamentos repetitivos, e as crianças ou adolescentes não conseguem manter uma interação social. Por exemplo, aquele olho no olho é muitas vezes difícil. As crianças têm dificuldades assim com barulhos altos, as crianças também não têm muita facilidade para dormir, ao contrário, têm dificuldade, acordam várias vezes, estranham o gosto de comida, então tem um paladar também muitas vezes assim difícil. E a Sociedade Brasileira de Pediatria dá algumas dicas, né, num relatório que fez em 2019, de quando os pais podem acender uma luzinha para o transtorno do espectro autista. Então, eu vou colocar aqui para vocês, eu vou ler, né, os marcos nas idades dos 6 meses, 9 meses e 12 meses. O que chamaria a atenção, só para dar uma orientada aí em vocês. Então, olha, com 6 meses, as crianças, os bebês, na verdade, têm poucas expressões faciais, baixo contato ocular, isso é importante, ausência do sorriso, aquele sorriso social, e tem pouco engajamento sociocomunicativo. Isso é importante. Aos 9 meses, né, a criança não faz troca de turno comunicativo, assim, cadê mamãe, cadê o papai? Eles não conseguem ver, não balbuciam, né? Mamãe, papai, são desinteressados, né? Não olham quando são chamados, não olham quando o adulto aponta, cadê a mamãe, cadê o papai? Não imitam, a imitação é pouca ou até ausente. Então, esses são o que nos chama a atenção aos 9 meses. E aos 12 meses, seria assim, ausência de balbucios, a criança não apresenta aqueles gestos convencionais, por exemplo, dar tchauzinho, dar beijinho, a criança não faz isso, não fala mamã, papá, não fala ainda, e não tem aquela atenção compartilhada. Então, isso é muito importante, a gente prestar atenção nesses marcos, e em qualquer idade, se a criança perdeu uma dessas habilidades, isso também deve chamar atenção. E o que fazer se você nota alguma dessas situações no seu filho? Bom, se você notou isso, procure um profissional, tá? É muito importante procurar um profissional, geralmente o pediatra no início, para depois, se houver indicação, então o pediatra encaminha para uma equipe multiprofissional para fazer uma avaliação maior. Lembrando que o transtorno do espectro autista não existe um exame laboratorial ou de imagem que faça o diagnóstico, não. O diagnóstico é clínico, feito por uma equipe multiprofissional, e quanto antes a gente instituir os estímulos necessários para aquela criança, melhor o prognóstico, tá bom?